salvar aqui. Pois é. Aí, aí eu, eu, aí eu contei pro seu Antônio. Eu falei, seu Antônio, por favor, o senhor tem carro. O senhor vai atrás dele, vê se ele tá preso na cadeia ou vê se ele tá pelos hospital, porque eu não tenho dinheiro para pegar ônibus, eu não tenho nem bicicleta. E eu tô grávida já no mês para ganhar o Gabriel, porque eu tinha voltado para casa, né? Porque era assim, quando eu era expulsa de casa, né? Eu era expulsa de casa, sabe? Eu vivia por canto para outro e voltava. E aí voltava. Tá entendendo? E eu tinha necessidade de as coisas para as outras minhas crianças e eu ficava mesmo. Eu ficava mesmo. Por quem podia me ajudar, eu ficava. Eu fazia faxina, eu fazia tudo. Eu nunca vendi droga, nunca matei. Por quê? Porque se eu vendesse droga, a polícia me pegava, minhas crianças iam ser mortas. Se eu fosse presa, minhas crianças ficavam do lado de fora e iam ser mortas. Então, tudo que estava no meu alcance, eu fiz. Se alguma vez eu peguei alguma coisa que foi roubada, mas não foi o que eu roubei, tá entendendo? Então, pronto. Dá na mesma coisa, tá entendendo? Então, foi a minha luta pela minha sobrevivência e a sobrevivência das minhas crianças. E eu não me arrependo de tudo que eu passei por causa das minhas crianças, eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Tá entendendo? Aí seu Antônio também ficou preocupado e seu Antônio pegou o carro e foi atrás dele. Aí encontrou ele na maca, no corredor do hospital do João Paulo, que era do lado do hospital de base. E aí a dona a Sema, eu chamo de seu Antônio. É engraçado que é meu pai na minha história, eu chamo de dona Sema, mas é minha mãe na minha história. E aí depois chegou aí depois chegou aquela mulher aqui. Aí bateu palma, eu cheguei lá, fui ver. Aí ela falou assim, tu que é a mulher do Celso? Eu falei, sim, por quê? Aí ela falou assim, não, eu sou a mulher do Antônio. Eu digo, oba, e aí? Cadê o Celso? Ela falou assim, Andréia, sabe o que é? Eu vim te avisar que o Antônio encontrou ele foi acidentado. Ele, ele foi acidentado. E eu, foi. Agora que eu me lembrei que antes, antes disso, da Fátima me dizer, o seu Manel, que trabalhava também lá no condomínio junto com o pai do Benjamin, ele veio de manhã cedo. Aí ele chegou e bateu palma, eu cheguei lá, ele disse, ó, tu é a mulher do Tito? Porque ele chamava de Tito ou Cício. Aí eu falei, sim. Aí ele falou assim, cadê ele? Tá dormindo, é? Eu falei, não, seu Manel. Ah, por que, seu Manel? Ele falou, porque ele não chegou lá no trabalho, eu trabalhei a noite toda sozinha. Eu digo, não, mas ele saiu. Ele saiu para ir pro trabalho. Agora que eu me lembrei que aconteceu isso aí. Então foi mais uma preocupação que eu tive, né? Uma preocupação que eu tive. E aí, com o que a Fátima me falou, que eu falei pra Fátima que ele, eu fui lá e falei pra Fátima que o seu Manel disse que ele não tinha chegado no trabalho e ele estava demorando para chegar em casa. Tá entendendo? Falei, Fátima, o homem que trabalha com o pai dele, o Celso, o seu Manel falou que ele não foi trabalhar. Ou então ele, porque eu pensava que ele tinha saído do trabalho e tomado café na casa de alguma mulher e dormido, tá entendendo? Mas se ele não chegou no trabalho, deve ter acontecido alguma coisa mesmo. Tudo isso teve no meio, sabe? O seu Manel, que veio avisar que ele não foi trabalhar. Aí depois a Fátima que falou que tinha matado um homem que vir a fazer da manhã. E aí foi assim. Aí seu Antônio ficou com ele lá.
perna, a perna assim, né? Amarrada assim. Aí quando eu cheguei lá, como ele já, porque o pessoal daqui já tava tendo acesso sobre a memória dele. Ele olhava pra mim, aí ele falou assim, foi tu que mandou me matar, né? Eu digo, não. Porque quando ele saiu para ir trabalhar, eu falei, tu não vai me dar um abraço? Ele falou, quando eu voltar. Ele saiu pela porta aqui do lado, aqui a porta aqui do lado. Do lado, a porta da cozinha. Mas o pai do Benjamin, ele tinha um quadro da Maria das Graças, que parece que foi a ex-cunhada dele que deu, e um guarda-roupa, que é a cunhada ou ex-cunhada. Mas tinha um quadro que deu para ele. Mas tinha um quadro da Bela e a Fera, que a Fera, seu Olício, meu pai na minha história, e a Bela Lúcia, do bar, do recanto dos idosos, dos velhinhos, tá entendendo? E aí eu já seria quem? Lógico, né? Uma princesa mesmo, assim, a gata borralheira. e aí quando ele saiu, que eu pedi um abraço, ele falou, quando eu voltar, de trás do quadro, a minha memória leu. Falou assim, tomara que tu vá, mas não volte mais. Eu li, tinha um... Porque ele prendeu o espírito atrás do quadro. Tá entendendo? Mas não, o espírito já estava sabendo o que ia fazer com ele também. Tá entendendo? E aí, eu cheguei lá no hospital, aí o médico, eles deixaram eu ficar com ele, mesmo grávida. E aí, ele me olhava, assim, ele fixava o olho em mim como se eu fosse culpada. Como se eu tivesse culpa do que tinha acontecido com ele. E eu não estava entendendo nada, eu pensei que era um acidente normal. E aí, ele falava assim, pega a faca pra mim, pega a tesoura. Eu quero a faca, eu quero a tesoura. Agora, a faca e a tesoura agora. Eu quero cortar isso aqui, corta, me tira daqui. Mas aí a enfermeira falou pra mim que não era pra me desamarrar, nem mexer, porque ele ia querer sair correndo. Tá entendendo? Mas eu não sabia do dadozinho que tinha colocado desse lado dele. Tá entendendo? E aí ele ficou lá, naquela situação, eu não podia fazer nada. Eu ficava só olhando, o que eu faço? Eu não posso fazer nada, eu só tenho que ficar perto de tu. Eu não posso fazer nada. Aí, quando ele dormiu um pouquinho, aí eu desapertei. Porque ele movimentava tanto as pernas, assim, a perna que estava cruzada assim nos pés, ele movimentava tanto que já estava tirando a pelezinha. E aí, quando ele dormia, por causa do efeito do remédio, e aí eu afogava tanto o braço dele, os braços, como a perna. Porque eu ficava pensando, meu Deus, é horrível você estar assim, querer levantar como se alguém chegasse e fosse fazer alguma coisa com a gente, né? E a gente sem poder se movimentar, sem poder se defender. Pois olha, mesmo assim eu me sentia amarrada na maca quando me levaram para o hospital de base. E eu pedi, que eu fiquei pro João Paulo, que eu pedi água dele e ele não me deu água. Tá entendendo? Minha garganta estava seca. Eu pedia, por favor, me dá água. Eu amarrada, sem poder me movimentar com os braços e pernas, e meio amarrada na maca. E as pessoas me olhando e eu agoniada. Horrível. Ó, para quem já acontece assim, acidente, alguma coisa que tem necessidade da pessoa estar amarrada, já é triste, é horrível. Imagine a gente boa, né, que não tem nada pra gente se sentir amarrada. É terrível, é horrivelmente terrível. Porque da primeira vez quem me levou foi o pai do Benjamin. A segunda vez foi o Júnior e a Laurinda ficou lá comigo, mas só que a Laurinda, calma, mãe, calma. Mãe, calma. Mãe, calma. Tu tem que tomar teus remédios, mamãe. E a Sara e meus filhos fizeram a minha filha e meus filhos acreditar que eu tava doida. Programaram até as cafetinas. Eles programavam através do chip do celular da minha filha e dos meus filhos. Eles programavam assim para minha filha e meus filhos me olhar e ver que eu tava doente. Que se eu não fosse internada, eu matava minha filha e meus filhos. E eles morriam de medo de mim. E eu tentando não, meus filhos, nem assim. Mas eles morriam de medo. Eles morriam de medo de mim. O negócio deles era querer que eu me internasse, ficasse boa para poder voltar, para que eles não corressem risco de vida de serem mortos. E na verdade, quem ia acabar matando eles era a Ivone com a Natasha, o Domingo, a Zélia, o pessoal daqui do lado da frente, a família que ele escolheu com os puxa-saco e o próprio pai do Benjamin, tá entendendo? Então é uma coisa assim que é horrível. E aí eu fiquei com ele lá, e aí ele ficou, por favor, me dá água. Me dá água que eu vou morrer. Vou morrer de sede. Eu vou morrer de sede, me dá água. E a mulher que estava lá também com os parentes lá acidentados, não faz isso não. Porque até o irmão dele que ficou com ele aí, o irmão dele não deu água para ele não, porque os médicos proibiram dar água.
Eu falei, não, mas eu vou dar. Ela disse, ó, se o médico te pegar, tu vai levar um carão. Eu digo, não, não pega não. Eu falei, me dá esse copinho aí descartável aí que tá aí com vocês. Eu digo, não se preocupa não, porque qualquer coisa eu falo que eu peguei o copo lá, pro lado dali, sei lá, ou qualquer coisa, mas só me dá o copo. Aí eu peguei o copo, um copo descartável que tava lá, eu fui lá, procurei onde tinha água, peguei a água e derramava na língua dele, na boca dele, e assim mesmo ele ia engolindo. Quer dizer, eu matei a sede dele, tá entendendo? Mas pergunta se ele me deu água. Ele não me deu água, mas tá bom, eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Ele olhava pra minha cara e ele ria, o negócio dele era dar fim de mim. Pra deixar as cafetinas e a família que ele escolheu, os puxa-saco, contente. O negócio era casa, pra depois dar fim das minhas filhas, dos meus filhos, e sair matando a minha família, a minha gente, meu pessoal, por causa de terras, por causa de bem, por causa de herança, de propriedade. Tá entendendo? E aí, eu só sei dizer que eu fiquei a noite todinha. As minhas pernas inchadas, a barriga inchada. E aí eu comecei a sentir aquela dorzinha. Aí eu tinha que esperar o seu Irineu, porque o seu Irineu ia chegar às 11 horas, que ele vinha de carona. Eu não sei se era de Colorado ou... Eu não sei. Ele vinha lá do lugar que ele mora, ele vinha de carona. Então eu tinha que esperar ele chegar para me voltar para casa, porque ele ficava com o pai do Benjamin. E aí eu peguei... Aí quando ele chegou e ele falou assim... É tu que é a Andréia, a mulher do meu irmão? Eu digo, é. Aí ele falou, cadê meu irmão? Eu falei, esse aqui. Ele olhou e disse, não, mas esse não é meu irmão, esse é meu irmão? Eu digo, é o seu irmão. E agora que o senhor já chegou, eu já estou indo para casa. Ele falou, mas está muito diferente, eu não sei se é porque nunca mais eu vi meu irmão. E o que aconteceu com meu irmão? Eu digo, foi acidente. Pelo que eu sei, aconteceu acidente, porque eu não estava sabendo. Tá entendendo? Então aí ele ficou, aí eu vim para casa. Aí quando foi de tarde eu comecei com aquelas dores. Fátima, acho que eu tô com dor. E eles, o pessoal do condomínio veio aqui trazer um dinheiro para ir comprando alguma coisinha. Aqui, tá entendendo? Foi um pequeno valor que eles trouxeram. E aí eu peguei a ambulância que a Fátima chamou e foi para o hospital de base. Aí eu passei a noite, o dia, no outro dia de noite o Gabriel nasceu. Aí eu com o Gabriel no braço fui lá ver ele. Eu falei, ó, Celso, o neném nasceu, o nome dele vai ser Gabriel. Mas eu não sabia que ele estava desorientado já com o dadozinho na memória. Tá entendendo? Porque ele me expulsava de casa, porque daqui de trás, do lado da frente, mandava, ameaçava ele me expulsava mesmo. Me tratava mal, expulsava ele. Ele ficou na mão da Ivone, da Natasha, do Domingo, desse pessoal do lado da frente, ele ficou na mão, igual o pai do Benjamin, igual o pai de Mateus ficou, tá entendendo? Só que o pai do Mateus viveu muito pouco, e ele não. Aos troncos e barrancos, embaixo do mesmo teto, nas vindas e vindas, é quase 18 anos, tá entendendo? Não tem esse negócio dele dizer, não, porque ela invadiu a casa, ela invadiu minha casa, ela tá o quê? Ela tá com 7 anos, 8 meses, porque isso aí ele já falou para as polícias quando já vieram aqui, tá entendendo? Que eu invadi a casa, eu tinha 8 meses que eu tinha invadido a casa, que eu tinha invadido a casa, sabe, ele nunca falava a verdade, por quê? Porque ele tinha que falar o que programava aqui atrás, do lado e da frente, o que as cafetinas queriam, tá entendendo? Então assim, só que essa paciência já tá acabando, porque ele tá se acabando, não tá? E não é porque ele está se acabando que minha paciência está se acabando. Ele está se acabando por causa dessa família que ele escolheu. Ele destruiu a própria felicidade dele, destruiu a própria vida dele. E com isso, a minha felicidade, a felicidade da minha filha, dos meus filhos, dos meus netos, da minha família, da minha gente, do meu pessoal. Tá entendendo? Então é assim, foi isso aí que aconteceu. Tá entendendo? Aí eu vim com o Gabriel nos braços. E aí parece que foi 16 ou 17 dias que seu Irineu, coitado, ficou lá. Falo coitado porque não é fácil ficar ali dentro, não. Tá entendendo? E aí, como ele já estava sobre o acesso do falso comando daqui de trás, do lado e da frente, e aí, quando ele pegou alta, aí o seu Irineu falou assim, agora, meu irmão, vamos almoçar. Olha lá perto do João Paulo, lá perto do hospital de base, onde estava o João Paulo, tem tanto restaurante. Mas você sabe aonde foi que o pai do Benjamin queria almoçar com o seu Irineu? No restaurantezinho da Francinete, que era na Afonso Pena. E dizem que a Francinete estava viajando para a Boca do Acre. Mas muita gente aqui entregaram a Francinete, que estava envolvida em alguma coisa que aconteceu com o João. Tá entendendo? E aí foi assim. Aí falaram que ela não foi para a Banda do Acre, para casa da Raimundinha, da família dela.
disse que ela viajou pra Boca do Cará, pra lá que ela tava, mas a Francinete disse pra mim que tava na casa da família dela. Eu não sei se é porque esse pessoal queria complicar a Francinete, tá entendendo? E aí só tava o Celso Sebia, disse que era vivo naquele tempo, e a Márcia, que sempre teve do lado da Francinete, a cozinheira que faz as coisas pra Francinete sempre, nunca abandonou a Francinete muitos anos. Aí talvez, com certeza, aí o pai do, aí o pai do Benjamin já tendo já na memória dele o falso comando daqui do pessoal, aí com certeza ele entrou na memória do seu Irineu, ou entrou na memória da Márcia, de alguém, assim, tipo assim, para falar sobre o acidente com o Celso. Aí lá, não sei se foi a Márcia, não sei quem falou que era eu que tinha mandado matar o pai do Benjamin. Aí o seu Irineu morreu de ódio de mim. Aí o seu Irineu não quis nem ficar aqui para dar os medicamentos pro Celso, sabe? O seu Irineu disse que só ficava aqui se o Celso me tirasse. Mas como que ele ia me tirar? Eu de resguarde para onde eu ia com os meninos, tá entendendo? E aí eu fiquei surpresa com isso. O seu Irineu ficou me odiando, porque ele acreditou, mas não falou para mim o que ele tinha ficado sabendo. E com certeza na hora que ele chegou aqui, e muitos falaram muita coisa para ele, aí ele ficou me odiando, porque parece que o seu Irineu também se uniu para mandar me matar, tá entendendo? E a família do pai do Mateus. E aí, pensando que era eu que era culpada, né? Agora eu não sei se é o pai do Benjamin que foi falso acidente, que cacetaram ele por trás, mas tem um acidente aí que me envolveram que é falso acidente. Tá entendendo? Que eu não tenho nada a ver. Ai, tá me coçando. Aí, ó, foi uma situação muito difícil que eu passei na minha vida, porque por que eu passei? Porque eu de resguarde, eu tinha que fazer as coisas dentro de casa, mas a Laurinda e a Sara ajudavam, tá entendendo? E aí, o que era que, assim, porque eu tinha que dar de mamar pro Gabriel, cuidar do Gabriel e de resguarde, mas eu tinha que cuidar mais do pai do Benjamin. Porque ele não queria, eu pegava os remédios e dava na mão dele e jogava. Ele dizia que não queria, ele tomava se ele quisesse. Porque quem era pra estar aqui dando remédio para ele era o irmão dele, sabe? E eu ficava agoniada, porque eu procurava ele dentro do quarto, ele tava só de cueca. Ele já tinha carregado a escada, já tinha colocado um pé de coqueiro. Quando eu escutava o barulho, ele cortando as palhas de coco com o teçado, em termos de cair lá de cima, ou ir subindo na escada, a escada cair, ele caísse e o teçado entrar nele. Aí era aquela agonia, porque a gente fica com aquelas cólicas de resguardo. Eu vivia assim, a minha barriga doendo, meus escórios doendo, devido eu ficar. E a preocupação, porque eu tinha que cuidar do neném, eu tinha que cuidar dele. As meninas me ajudavam, tá entendendo? Mas é tipo assim, eu procurava o pai do Benjamin já tava pegando, tinha uma bicicleta, não veio aqui pra casa a bicicleta não, ele ajeitou uma bicicleta igual, essa bicicleta não veio aqui pra casa, tá entendendo? Não veio aqui pra casa, ele ajeitou uma bicicleta igual, aí ele pegava a bicicleta, ele só de cueca, abrindo o portãozinho que era de balaústra, querendo ir pro condomínio trabalhar só de cueca. Gente, vocês não sabem o que eu passei com ele. Então é uma coisa assim que eu falo. Quem não está aqui dentro dessa casa não sabe o que eu já passei na mão desse homem e o que eu já passei com ele. O que eu já passei com ele. Tá entendendo? E o que eu passo com ele. O nosso filho era para estar aqui, né? Era para estar aqui. Nosso filho era para estar aqui. Quando ele saiu de noite para ir trabalhar, tinha uma salinha aqui, que tinha uma cama que dormia. Então, era um colchão mesmo. Dormia a Laurinda e a Sara Jane. Na hora que ele saiu, a Laurinda e a Sara estavam dormindo. Só estava eu acordada, porque eu já estava no mês para ganhar neném. Quando a gente está no mês para ganhar neném, a gente não consegue dormir. Ficar rolando para um lado e para outro, né? Assim, porque eu passava a noite, deitada mesmo no chão. Agoniada. Então é isso. Tá entendendo? Aí, foi isso que aconteceu. Então, para ver se salva a vida dele, ele tem que ser internado para ver se com a pista de sobrancelha, do mesmo jeito que foi colocado o dadozinho desse lado dele, se tirar, aí acaba. Ele não fica ouvindo, a memória dele não é programada, acaba essa situação que tá acabando com ele aqui de trás, do lado da frente. Essa situação dessas raparigas, filhos e famílias, os cafetinos, filhos e família, e até os puxa-saco que ajudaram a destruir a vida dele. Porque as cafetinas e os cafetinos é que querem se livrar dele. E não eu. E não a Sara Jane, nem a Laurinda, nem o Carlos Daniel, nem o Mateus, nem o Moisés, nem o Gabriel, nem a Vila Vitória. E até o Benjamin, que falou que ia lutar pela vida dele por mim, e não pelo pai dele. Eu tenho certeza que nem o Benjamin não quer tirar a vida dele. Tá entendendo? Então, a verdade, ela tem que ser dita, né? Porque essa bicicleta não voltou pra cá.
Não voltou pra cá. Naquele tempo que a Zélia ligou pra ele, que ele passou de madrugada, que o pessoal dali da frente contaram 16 ou 17 minutos que ele passou com a Zélia aí dentro, que ele chegou com a calça cheia de cocô, que eu fiquei sabendo que ele tinha ficado com a Zélia, que eu perguntei pra ele por que ele não lavou o pênis no banheiro, ele olhou na minha cara, sabe o que ele falou? Eu não lavei a pica no banheiro porque não tinha água. Eu digo, tu não tem vergonha na tua cara e mais sem vergonha essa vagabunda. Porque se eu soubesse que essa merda que tava na tua calça era do teu pênis, do ânus da Zélia, eu tinha pegado essa calça, eu tinha espocado. Eu tinha espocado aquele portão, eu tinha furado ela todinha de faca, mas antes nós se agarrava, eu ia fazer ela cheirar a própria merda dela pra ela aprender a criar vergonha na cara, já que não tinha água no banheiro, que ela passasse a língua, a limpasse com a língua, engolisse a própria merda dela. Tá entendendo? E vocês sabem pra que foi que ela chamou ele? Não foi nem pra dar o cu pra ele. Foi pra ela pegar a senha dessa bicicleta que tá com ele, que agora o código não serve mais pra nada, porque a senha ela entregou pra Ivone. E por causa dessa senha, já morreu gente, e ia morrer eu, minha filha, meu filho, ainda vai morrer mais gente. Do mesmo jeito que a Ivone fez com a senha da bicicleta do pai do Matheus. Tá entendendo? Porque a bicha é vagabunda, não vale nada. Ela disse que na hora que ela me pegar, ela me quebra. Então, porque no dia que eu chamei ela ali naquela esquina ali onde aconteceu o acidente, porque ela ia mandar matar as prostitutas, principalmente as meninas que ficam ali no brega ali da Dona Lúcia, ali, perto de onde era o brega da Zumira, na Amazônia, que tem o posto de gasolina. Aí do outro, assim que era o brega da Zumira. Mais pra lá é o brega da Dona Lúcia. Ela ia matar as meninas tudinho de lá. E uma se acidentou bem na esquina. Eu chamei ela. Vem cá que eu vou descontar até o cartão do Bolsa Família que o pai do Benjamin entregou pra ti, o rombo que tu fez na prefeitura, no governo, usando o cadastro do Matheus e do Moisés. Por que tu não usou o cadastro da Vila Vitória e do Gabriel? Ficou com medo da família da Vila Vitória descobrir te matar? Vem aqui. Vem aqui, tu sabe muito bem quem foi que foi acidentado aqui. Agora quer dizer que tu quer matar todas as prostitutas se passando por mim a cabeça das prostitutas. Vem aqui em frente a essa tosteira de cana. Ela não vem aqui na frente da minha casa. Digo, não, mas eu tô te chamando aqui. O que eu vou fazer na frente da tua casa? É aqui. Porque nem casa tu não tem, que essa casa tá Florinda, tô te chamando aqui. Por que ela não foi me quebrar lá? Porque ela sabe que se ela fosse, ela sabe que ela não tava mais viva. Nem que eu não matasse ela, mas os outros eu ia matar. Tá entendendo? Porque na hora que ela bolasse comigo lá, ela ia saber o que era, onde é que ela ia ficar. Tá entendendo? Então é vagabunda, é sem vergonha. Não serve, não presta pra nada. É outra que só sabe destruir a vida da humanidade, que nem a Natasha com a Ivone e até a própria Chica, as outras cafetinas. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Só pra dar prejuízo e fazer confusão e causar desgraça na vida da humanidade. E separações de casamento. Tá entendendo? Destruição do lar. Destruição da família. Tá entendendo? Pois é. Aí, foi isso aí que aconteceu. Tá entendendo? Foi isso que aconteceu. Porque se ele for internado para ele fazer tratamento e conseguir tirar o dadozinho da memória dele, quem sabe ele ainda vai viver mais tempo. Porque eu não quero que mate ele. Eu não quero que coloque ele na cadeia. Eu quero que interne ele para ele fazer tratamento. Porque se colocar ele na cadeia, sempre o pessoal que vai ter acesso na memória dele é capaz dele fazer até polícia matar a polícia. Tá entendendo? É capaz dele fazer polícia estranhar a polícia. E se ele estiver dentro da cadeia, dependendo da polícia, de quem estiver dentro da cadeia, ele vai fazer se matar tudinho. Tá entendendo? Ele vai fazer se matar tudinho. Tá entendendo? Para fazer as vontades daqui de trás, do lado da frente, essa família que ele escolheu, e até dos puxa-saco, que são puxa-saco da Ivone com a Natasha, da Zélia, das cafetinas dele. Puxa-saco dos cafetinos também. Tá entendendo? Então essa que é a verdade. Eu não gosto de covardia. Tá entendendo? Porque que nem falaram, o pai do Matheus era um homem bom. Não merecia o que fizeram com ele. O pai do Benjamin, ele já tinha uns erros, ele já tinha o que ele já tinha a fama que ele já tinha com a Ivone. Tá entendendo? Mas, do mesmo jeito que tiveram inveja de mim com o pai do Matheus, tiveram inveja de mim com ele. Para ele não ser rico, não ser importante, não ser homem poderoso e respeitado. Tá entendendo? Então, aí, ó. O que foi que aconteceu? A situação dele complicou mais depois que fizeram o que fizeram com ele. Então é por isso que falaram que de graça não vai ficar a covardia que fizeram com ele e a covardia que fizeram comigo, com as minhas crianças. E muito menos de graça não vai ficar a covardia que fizeram com as pessoas da minha família, da minha gente, do meu pessoal, que envolve minhas 7 famílias, minhas 7 nações. Tá entendendo? É por isso que as cafetinas não vão escapar. Tá entendendo? Não escapam. Não vão escapar. E os cafetinos? Os cafetinos e as cafetinas. Os cafetinos são os maridos de fachada. As cafetinas são essas que não valem nada. Então, quer dizer, elas vão lutar para salvar as próprias vidas delas, que nem os cafetinos, filhos e famílias. E até os puxa-saco. Tá entendendo?
Porque a humanidade inteira está se revoltando com elas. E com os cafetinhos nessa família que ele escolheu. A humanidade inteira está se revoltando. Tá entendendo? Estão se revoltando com a Ivone, com a Natasha o Domingo. Tá entendendo?